Olá, meus irmãos, que a paz e a graça de nosso Senhor seja com cada um de vocês. Quero estar dando continuidade à nossa série sobre Filipenses e quero estar lendo o verso 12 ao 14 de Filipenses 1 e vai dizer assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Aqui, meus irmãos, Paulo ele está dizendo aos filipenses sobre as prisões, sobre as perseguições que ele estava enfrentando, o sofrimento que ele estava tendo por causa de Cristo. E é interessante a forma como ele diz, a forma como ele aborda este assunto. Ele não diz com tristeza, ele não diz com murmuração, ele não diz como que reclamando do que ele está passando, mas ele diz com alegria, ele diz como alguém que está contente por estar passando por tudo aquilo. Ele vai dizer: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, ou seja, as provações, as perseguições e as prisões que ele estava passando e enfrentando, vai dizer assim, contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo ele estava testificando, testemunhando que as coisas que estavam acontecendo com ele, e não só as boas, principalmente as ruins, estavam servindo como testemunho para a propagação do Evangelho de Cristo. E quero dizer, irmãos, que muitas coisas que acontecem na minha e na sua vida, sejam elas boas, sejam elas ruins, elas dão testemunho de nós. Elas dão testemunho da obra de Cristo em nossa vida. Não só as coisas boas, mas também as coisas ruins. Dão testemunho da fidelidade, dão testemunho da glória, dão testemunho da bondade de Deus sobre a nossa vida. E isso serve para levar o conhecimento de Cristo mais longe. Isso serve para Cristo ser visto na nossa vida através de nós e ser conhecido, o Evangelho ser propagado pelas pessoas que nos veem. Aqui no versículo 13 diz: As minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ou seja, todos os da guarda que estavam mantendo Paulo preso e todas as pessoas de todos os lugares ao redor estavam vendo Paulo sofrendo por causa de Cristo, sofrendo perseguição, padecendo, sendo preso por causa do Evangelho de Cristo. E Paulo diz que isso contribuiu para maior proveito do Evangelho, ou seja, Cristo estava sendo conhecido, o Evangelho estava sendo manifestado a todas as pessoas por causa daquilo que Paulo estava enfrentando. E vai dizer, continuando no versículo 14, que muitos dos irmãos do Senhor, Paulo dizendo, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam agora falar a palavra, ou seja, a pregar o Evangelho mais confiadamente e sem temor. Veja que impactante e algo que parece até contraditório, que nós dificilmente vemos nos dias de hoje. Os irmãos, vendo Paulo sendo preso, tomaram ânimo, ou seja, eles usaram aquilo como combustível, como força, como coragem, para pregar com mais confiança e sem temor, ou seja, sem medo do que eles poderiam sofrer. Eles não usaram aquilo como pretexto para desistir, ou seja, eles não disseram: olha o que Paulo está sofrendo por causa de Cristo, vamos desistir agora para salvar nossas vidas. Não. Eles disseram: olha o que Paulo está sofrendo por causa de Cristo. Vamos sofrer junto com ele, vamos sofrer ainda mais do que ele está sofrendo. Vamos fazer ainda melhor para Deus, mesmo que a gente passe pelo que ele está passando. Se ele está suportando, se ele está passando por tudo aquilo, está firme, quanto mais nós ainda vamos fazer melhor, vamos pregar mais ainda a palavra de Deus, vamos buscar mais ainda levar o conhecimento do Evangelho de Cristo para cada pessoa, independente do que aconteça conosco. E será, irmãos, que nos dias de hoje a gente pensaria da mesma forma? Será que nós olharíamos para as pessoas sendo perseguidas e diríamos, para nós mesmos: eu vou ser perseguido, eu vou fazer melhor, vou fazer mais do que este rapaz ou que esta mulher está fazendo, sabendo o preço que eu posso pagar? As coisas que acontecem na minha e na sua vida, sejam boas, mas também sejam ruins, elas devem testemunhar, elas devem testificar Cristo nas nossas vidas. Aquilo que Ele faz, a bondade, a fidelidade dele não se manifesta somente nas coisas boas, nas bênçãos, nos testemunhos que a gente dá de livramento ou de milagre,
mas também as perseguições, os sofrimentos, as calúnias e tudo mais que a gente possa passar por causa do Evangelho. Essas coisas testemunham de Cristo. E essas coisas devem se fazer presente na nossa vida para que as pessoas vejam e o Evangelho seja propagado. O nome de Cristo seja engrandecido, glorificado, exaltado através de nossas vidas, tanto para os ímpios quanto para os nossos irmãos. Nós devemos ser uns aos outros exemplo. Exemplo, como Paulo ele foi exemplo aqui, para que os irmãos do Senhor, tomando ânimo, ousaram falar ainda mais confiadamente e sem temor a palavra do Evangelho. Senhor meu Pai, nos ajuda, meu Deus, a não termos medo daquilo que a gente possa sofrer por causa do Teu nome, por causa da Tua palavra. Pelo contrário, nos ajuda, como o exemplo de Paulo, Senhor, a sermos cada vez mais firmes e constantes, independente do que aconteça na nossa vida, independente do que a gente passe. Nos ajuda que tudo, as circunstâncias, as situações, sejam boas ou ruins, coisas que nos deixam animados, mas também coisas que nos entristecem muitas vezes. Senhor, que em tudo em nossa vida venhamos dar testemunho do Teu Evangelho, venhamos, Senhor, testificar da Tua obra em nossa vida, que em tudo nas nossas vidas o Teu nome venha a ser engrandecido e glorificado. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém.